turma! Fala galera que tá aí curtindo o trabalho do nosso canal. Aqui é Fernando Alves, mais uma vez com vocês em mais um vídeo. Esse que é o terceiro e último vídeo, né, aí do ano de 2021, já que o nosso canal é bem recente. Quero desde já agradecer a você que tá aí curtindo, que tá compartilhando, que tá interagindo conosco, né, através dos comentários. Muito obrigado, meus caros. Obrigado a você também que está se inscrevendo no meu Instagram, tá bom? Para quem ainda não sabe e de repente quer seguir as nossas publicações lá, por favor, procure aí no Instagram, @FernandoAlves41S. Eu vou deixar aqui escrito, tá bom? Se você está chegando agora no meu canal, muito obrigado, tá? Eu sou Fernando Alves, profissional aí do mercado automobilístico há 20 anos, ok? Lidando, né, principalmente com as marcas Peugeot e Citroën. E a gente está aqui para poder discutir, falar, né, sobre esse mundo tão maravilhoso que é o mundo do automóvel, ok? Então, por favor, se você ainda não é inscrito, considere se inscrever nesse canal, com certeza vai me ajudar bastante. Agradeço desde já, tá bom? Bom, turma, sem mais delongas, como eu falei no vídeo anterior, né, já adiantando o assunto do vídeo de hoje, eu resolvi aí atender uma sugestão do nosso amigo Flávio Jaques. Eu vou deixar até aqui a sugestão na tela para vocês agora. Ele que deixou aí, né, nos comentários do nosso primeiro vídeo a sugestão de que nós trouxéssemos aqui os pontos positivos e negativos que eu particularmente considero os mais relevantes sobre as marcas Peugeot e Citroën, tá? Antes de mais nada, meus caros, sei que é um tema polêmico, a gente sabe que os veículos franceses reúnem polêmicas, dividem opiniões, há quem ama, há quem odeia, mas enfim, a gente não está aqui para discutir o gosto, a gente está aqui para discutir fatos, então eu resolvi trazer para vocês 5 pontos positivos e 5 pontos negativos que eu, Fernando Alves, considero os mais relevantes, né? Quando a gente fala sobre Peugeot e Citroën aqui no Brasil. Lembrando que isto é uma opinião, porém uma opinião embasada em 20 anos aí, né, de profissão lidando com estas marcas, ok? Então, não quero aqui gerar nenhum tipo de discussão, apenas trazer fatos para vocês, beleza? Bom, já começando aqui, eu quero que vocês não reparem aí o caderninho, tá? A gente vai ficando velho, a idade vai chegando, então não tem jeito, a gente precisa anotar as coisas. Desde a semana passada eu estava pensando, ok, sobre quais tópicos, quais pontos eu iria trazer aqui para vocês. E desses pensamentos, dessas reflexões e das lembranças, é claro, né, de 2 décadas aí de carreira, me saíram aqui esses pontos que eu julgo serem os mais importantes, os mais relevantes quando a gente fala dessas duas marcas tão bacanas que nós temos aqui no Brasil, tá bom? Eu vou começar pelos pontos positivos, ok, meus caros? O primeiro deles, a meu ver, é o design, ok? Não há como negar, os veículos, principalmente da marca Peugeot, são veículos muito bonitos e donos de identidades únicas. Eu digo isso porque não como um tom de crítica, tá, gente? Mas é uma percepção que eu tenho. Você pega, por exemplo, veículos atuais aí da Volkswagen. Vamos falar dos sedãs principalmente. Para mim, que não sou fã da marca, é muito fácil confundir, tá? Por mais absurdo que pareça para alguns fanboys aí, enfim, para mim é muito fácil confundir Voyage com Virtus, com Jetta, com Passat. Sabe, eu sei a diferença de classe, tamanho, etc. Mas tamanha similaridade desses carros. Infelizmente a gente vê hoje dentro das marcas linhas muito parecidas entre os veículos. E eu não enxergo isso com bons olhos. Eu acho que, além logicamente dos equipamentos, dos motores e do porte, é necessário ter uma diferenciação visual entre os veículos conforme as suas categorias. E nisso, tanto a Peugeot quanto a Citroën, elas são exemplo, tá? Você olha, por exemplo, para um Peugeot 208, você sabe que é um 208. Se você olha para o 308, você não confunde 308 com 208. Assim como você não confunde, por exemplo, um 3008 com 308. Cada veículo tem a sua identidade própria e eu acho isso muito positivo. Sem falar que, mesmo tendo identidades próprias, os veículos são muito bonitos. Ao meu ver, é claro. Tanto Peugeot quanto Citroën. Então eu julgo como design sendo um ponto bem bacana de ambas as marcas, ok? E isso segue sendo nos veículos atuais, isso me deixa bastante contente, tá? Itens de série.
esse ponto também eu julgo muito importante pelo seguinte, gente, vamos voltar lá para os anos 2000, que foi quando eu comecei a minha carreira dentro da marca Peugeot. Em 2001, 2002, a gente já ofertava, por exemplo, um Peugeot 206, 1.0 16 válvulas, com ar-condicionado, com direção hidráulica, com vidros e travas elétricos, mesmo nas versões de entrada, que era a versão Selection. Enquanto a concorrência que nós tínhamos na época, Gol G2, sabe, tava engatinhando para lançar o G3. Nós tínhamos o Corsa ainda de primeira geração, nós tínhamos Renault Clio de primeira geração, tínhamos Fiat Palio de primeira geração, eram veículos paupérrimos. Então, desde dos veículos de entrada, né, a Peugeot principalmente, né, eu vou falar de Peugeot porque é o meu maior histórico profissional, ela sempre trouxe realmente um nível de equipamento superior à concorrência. E isso fez os veículos ficarem diferenciados no mercado, né? Enquanto a Peugeot sempre oferecia e oferece até hoje mais a concorrência naquela mesma categoria, principalmente quando a gente fala dos veículos de entrada, dos veículos médios, acaba oferecendo menos. Então a Peugeot sempre tirou proveito dessa questão, tá? Tecnologia. A mesma tecnologia que pode ser visto por muitos como uma fonte de problemas, também é uma fonte de muitas soluções, meus caros. Para vocês terem uma ideia, falando de 2002, nós falávamos no começo dos anos 2000 de veículos que já tinham tecnologia multiplexada, né? Você pegar um Peugeot 206, que era o nosso veículo de entrada, pô, nós já tínhamos rede CAN, já tínhamos rede VAN, né? Tínhamos multiplexagem no veículo, facilitando o nosso diagnóstico, facilitando a comunicação entre os módulos, facilitando inclusive o nosso dia a dia como profissional, entende? A gente foi ver rede CAN, rede VAN na concorrência já no final dos anos 2000, já falando ali, vai, de 2010, 2011, entende? Então, as tecnologias presentes nos carros, tanto a Peugeot quanto a Citroën, sempre foi um ponto positivo para mim, ao meu ver. Entende? Por quê? Porque além, logicamente, de facilitar o diagnóstico para nós, técnicos das marcas, a gente também aprendia muito. A gente, né, deteve conhecimento que passou a ser aplicado na concorrência muitos anos depois, entende? Aí a gente pode ter, sim, aquele outro lado dos profissionais do mercado que criticam muito, tanto Peugeot quanto Citroën, por essa questão tecnológica, porém, eu vou explicar para vocês os tópicos futuros aqui, tá? Do nosso vídeo, dos próximos tópicos, melhor dizendo, o porquê que, ou de que forma que isso impacta a vida de quem não está ligado diretamente às marcas, quando se fala de diagnóstico, ok? Mas, repito, tecnologia para mim é um ponto positivo. Isso proporciona segurança, rapidez, tá, no diagnóstico e maior precisão, ok? Segundo, o próximo tópico aqui, o nosso quarto tópico positivo, segurança. Segurança é intimamente ligada à tecnologia. Gente, ainda utilizando o exemplo do 206 lá no início dos anos 2000. A gente ofertava esses carros, gente, já com airbag duplo, com cinto pirotécnico. Entende? Você podia comprar um 206 Selection sem limpador traseiro, pelado, quando a gente lançou uma versão mais paupérrima em 2003, 2004, mas que já vinha com airbag duplo de série, já vinha com cinto de segurança pirotécnico de série. Isso em veículo de entrada, gente. Lembrando, olhem para os concorrentes. O que nós tínhamos na época? Gol G3, Palio, Corsa, Fiesta, Clio. Gente, só veículos que ofereciam muito menos. E ainda dentro do âmbito da segurança, ainda lá no início dos anos 2000, a gente trouxe Peugeot 307, gente, com ABS de série, com ESP de série na versão Cabriolet. Depois nós colocamos isso na versão Peru e nas demais versões. Os sistemas de deformação programada das carrocerias dos Peugeots e Citroën sempre foi muito avançado. Era tão comum, gente, a gente presenciar a seguinte cena no nosso concessionário. Por exemplo, as concessionárias onde eu trabalhei, todas elas recebiam veículos sinistrados, ok? Para que fossem avaliados ou para reparo ou para perca total pelas seguradoras. E era, gente, uma cena muito comum a gente receber veículos completamente destruídos, ok? Em cima do guincho. E a gente já pensar no pior. Falar, bom, infelizmente quem estava aí ocupando esse carro partiu dessa para melhor. Dá-lhe ali um dia, dois, aparece pessoas querendo retirar pertences do carro ou saber, né, de status da seguradora referente ao carro. Quando a gente vai conversar, é o proprietário do carro.
às vezes com uma escoriação leve, sabe? Um braço às vezes machucado, às vezes uma marca na face, uma testa. Gente, você não acredita. Você fala, tá, mas o senhor estava realmente dentro desse carro? Sim, estava. Aconteceu isso, isso e isso. Ou seja, veículos que são muito seguros. Sempre foram Peugeot e Citroën. Isso só melhorou ao longo do tempo, ok? Quinto e último ponto positivo sobre Peugeot e Citroën, gente, facilidade de reparação e estrutura. Isso eu vou falar para vocês falando como técnico de concessionária, como fui, e hoje como colaborador, né, da Stellantis que sou. Gente, para quem trabalha em concessionária, tenho certeza que pode aí, com certeza, corroborar com o que eu estou dizendo. A estrutura que a gente tem de pós-venda, o nosso corpo técnico, a nossa plataforma de assistência, a qualidade da documentação técnica e dos esquemas elétricos, por exemplo, que nós temos, é muito grande. Quando a gente compara com outras marcas, poxa vida, a facilidade de você consultar um esquema elétrico, de você, por exemplo, acessar uma gama de reparação, ou em caso de dúvida, você, como técnico na concessionária, poder levantar a mão e contar com toda uma estrutura de ajuda, é muito grande, entende? Nós proporcionamos isso para os nossos concessionários. E nisso, inclusive, mora, gente, um ponto que eu vou falar daqui a pouco nesse vídeo, que também é um ponto negativo, mas eu não vou me antecipar, eu vou chegar lá para que vocês entendam aí a ligação que existe entre essa questão positiva de uma grande estrutura, ok? Com um ponto negativo que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Bom, turma, pontos negativos de ambas as marcas. Vamos lá. Durabilidade da suspensão até a série 7. Quando eu digo a série 7, seria a série 207, 307, 407, enfim, os modelos com final 7 da Peugeot e também alguns modelos da marca Citroën anteriores aí aos anos de 2010. É fato, gente, realmente nós tínhamos sim, tá? Uma baixa durabilidade dos componentes de suspensão, principalmente pivôs, buchas de bandeja, amortecedores e falando dos Peugeots 206 e 207, uma certa fragilidade no conjunto de suspensão traseira que era, né, que a gente chama de barra de torção, tá? Isso também acompanha modelos como o Peugeot 306, o Peugeot Partner, né, que era a versão de carga, Peugeot Hogar, enfim. Existiam sim, gente, determinadas fragilidades nesse conjunto de suspensão. Tanto é que eu fiz questão de pontuar que isso foi até a série 7, porque quando a gente pega Peugeot 208, a gente pega C3 AM Lat, que é o C3 mais novo que a gente tem. Gente, isso tudo realmente foi reformulado. Houve uma melhora muito grande na qualidade, por exemplo, das bandejas dianteiras. A concepção do eixo traseiro, que era de barra de torção, mudou para eixo rígido. Para alguns, foi alvo de crítica, porque de fato você tem uma estabilidade um pouco comprometida com o eixo traseiro rígido em relação ao eixo traseiro por barra de torção, mas a durabilidade é infinitamente maior. Ou seja, gente, dos veículos produzidos ali de 2011 para frente, o aumento de qualidade foi muito grande mesmo. Dá para a gente recomendar sem problema nenhum esses veículos sobre esse prisma da suspensão, porque realmente houve uma modificação, houve uma melhora muito grande em termos de qualidade, ok? Falando, meus caros, de um ponto aqui que eu julgo ser bastante crítico, esse aqui não tem como esconder, esse é crítico mesmo. Câmbio AL4. Turma, realmente, caixa de câmbio de 4 velocidades AL4 que foi implementada na linha Peugeot e Citroën aí, não só nos veículos pequenos como nos veículos médios, é sim uma fonte de problemas. É claro que por ética profissional eu não vou revelar, não vou dizer para vocês quais são os problemas existentes na caixa, mas fato é que existem sim problemas e que inclusive são reconhecidos por ambas as marcas. Tanto é que a gente oferece algumas extensões de garantia para algumas situações aonde o veículo, aonde o carro, ele obedece determinadas regras, determinadas questões para que a gente possa ceder essas extensões de garantia. Continuando, turma, tive um probleminha de memória, ainda falando sobre o câmbio L4, tá? Muita gente se pergunta, por exemplo, Fernando, você, em particular, você recomenda um veículo que que é equipado com câmbio L4? Sinceramente, eu faço a seguinte ressalva, tentar buscar no histórico desse veículo se ele já passou por alguma reparação. Entendeu? Porque se ele não passou por nenhuma reparação, por nenhuma renovação da caixa automática, eu particularmente não recomendo, gente. Eu vou ser bem sincero para vocês.
Todos os veículos Peugeot e Citroën com câmbio AT6, AM6, enfim, o câmbio de 6 marchas, eu recomendo sem ressalva alguma. Agora, com a L4, ou seja, câmbio automático de 4 marchas, eu particularmente não recomendo, ok? Bom, turma, próximo ponto. Parada de fornecimento de peças. Bom, isso aqui é comum a qualquer marca, né? A gente sabe que, inclusive, existe até uma lei, né, brasileira que eu particularmente não a vejo com bons olhos, que preconiza o fornecimento obrigatório de peças para até 10 anos após o final de produção do veículo. Na realidade, a lei original era para 10 anos, ela foi atualizada para 5. Então, a gente vai ter cada vez mais o cenário, tá, de parada de fornecimento de peças um pouco tempo após a parada de venda do veículo, né? A comercialização do veículo, ok? Então isso não é somente uma questão ligada a Peugeot ou a Citroën. Todas as marcas vão sofrer desse mal. É que, claro, como a gente trabalha com uma determinada marca, a nossa tendência de olhar para dentro de casa é sempre muito maior. Mas já fica esse alerta aí, tá, turma? É claro que eu vou fazer aqui algumas observações. Quando a gente fala dos produtos importados da França, isso se agrava um pouco mais, tá, turma? Porque, naturalmente, a importação ela representa uma dificuldade maior versus o tempo em que a gente acaba tendo que estocar determinados produtos, porque a gente sabe que hoje o nosso mix de produtos importados da França é bem pequeno. Então a tendência de a gente de repente fazer uma compra e essa compra de peças, falando como marca, tá? Ela ficar estocada por muito tempo é muito grande e isso representa prejuízo, gente. Então, principalmente esses veículos que são de origem europeia tendem a sofrer um pouco mais no futuro por questão, tá, de peças. E ainda sobre o âmbito de peças, eu gostaria de fazer aqui, digamos assim, um terceiro tópico e meio que está atrelado diretamente sobre essa questão, que é, gente, a ausência de peças do mercado paralelo de qualidade. Infelizmente, eu não sei se por razões comerciais ou por razões técnicas, enfim, raramente a gente encontra peças no mercado paralelo para veículos Peugeot e Citroën de qualidade. Isso eu não sei dizer para vocês se é uma questão mercadológica, se é uma dificuldade que de repente as autopeças, né, as fabricantes de autopeças aí do aftermarket têm de obter, por exemplo, desenhos técnicos, informações, enfim, para que realmente possam produzir cópias de qualidade dessas peças, ou se envolve copyright, enfim, alguma outra questão. O fato é, realmente, para você obter peças de qualidade para veículos PSA, peças do aftermarket, é muito difícil, gente. Raramente você encontra algo de qualidade aí fora. Você acaba realmente precisando das peças originais para poder ter aí realmente uma qualidade no seu veículo, tá? Quarto ponto aqui negativo, gente. Desvalorização do mercado. A gente sabe que, infelizmente, e eu sou sincero em dizer, tá? Por erros estratégicos da nossa empresa, né? No passado, a gente acabou realmente prejudicando um pouco a imagem no mercado, né? A marca Peugeot, principalmente, falando de Peugeot, que foi onde eu vim, ela cometeu alguns deslizes históricos, seja no trato com o seu cliente, ou seja, por exemplo, na não concessão de algumas cortesias, de algumas garantias, e isso nos custou mercado. O que eu estou falando para vocês não é segredo, gente. Se vocês pegarem, por exemplo, várias e várias apresentações feitas pela nossa antiga presidente da marca, principalmente para a imprensa, né, nas coletivas de imprensa, quando ela foi apresentar, por exemplo, o programa Total Care, que eu acho que foi algo bacana que nós tivemos ano passado, ela fala sobre isso de uma maneira aberta. Então, o que eu estou falando para vocês aqui não é nada extraordinário, não é nada que está ferindo qualquer tipo de problema, qualquer tipo de questão ligada à confidencialidade, nada disso. A gente sabe disso e a gente tem trabalhado ano a ano para reverter essa questão. E graças a Deus a gente está colhendo frutos disso. A gente está vendo as marcas Peugeot e Citroën crescendo muito bem nesse ano. E eu tenho certeza que isso é fruto de um trabalho coletivo, do qual, graças a Deus, eu faço parte. Posso me orgulhar de dizer que faço parte, tá? Então, turma, sabemos que o mercado ainda desvaloriza bastante os veículos da marca Peugeot e Citroën por conta desse passado, né? A marca realmente ficou com uma visão ruim,
Graças a Deus posso dizer que em termos de produto a gente evoluiu absurdamente, assim como também na nossa rede de concessionárias. É claro que a gente não pode parar, a gente precisa ainda correr muito, muito atrás, mas os frutos estão começando a vingar, começando realmente a aparecer, que é tendo um aumento de mercado aí de ambas as marcas. Isso me deixa bastante contente, tá, turma? Eu sei que existem N piadas aí, N videozinhos, né, memes, enfim, falando sobre dificuldade de venda, né, dos Peugeot e Citroën. Sabemos que isso é uma realidade, não vou negar nunca, mas ao mesmo tempo também sabemos do nosso compromisso como marca para poder reverter essa situação. E graças a Deus estamos começando a ver isso. Nós vimos, por exemplo, o C3, principalmente. Tanto é que quando você procura um Peugeot 208, principalmente dos anos de 2016 para cima, ou mesmo um C3, para comprar, é, você vai encontrar veículos aí em valores muito próximos à FIP, se não a FIP, tá? Por conta da, digamos assim, da melhora de imagem que a marca está tendo durante os anos mais recentes, né? E principalmente na maior qualidade desses dois produtos, ok? E turma, o ponto que eu acho mais prejudicial para a imagem das marcas. A gente sabe que hoje a fidelização de um cliente a uma determinada marca, ela se dá no dia a dia, ok? E também sabemos que raramente clientes se mantêm fiéis às concessionárias após o final do período de garantia, né? Então, naturalmente, se o cliente, se a pessoa não tem uma boa experiência com o veículo, principalmente quando ele compra o carro usado, quando ele vai reparar esse carro numa oficina terceira, raramente ele vai comprar um carro novo daquela marca. Eu estou dizendo isso para vocês por quê? Porque o ponto principal que eu acho hoje que ainda pesa muito sobre a imagem negativa da Peugeot Citroën se dá sobre a falta de conhecimento das oficinas e dos técnicos, né, aí do mercado aí fora sobre os produtos Peugeot e Citroën. Eu acho que boa parte da ignorância que existe sobre essas duas marcas se dá justamente porque esses técnicos, esses profissionais não têm acesso à informação. Uma coisa muito positiva que eu vi no passado na marca Fiat que resultou numa melhora muito grande na imagem da marca frente aos reparadores e também frente ao mercado como um todo foi justamente uma série de ações que a Fiat teve no passado de fazer com que as informações técnicas da marca chegassem de uma forma direta aos reparadores independentes. E isso naturalmente auxiliou no dia a dia dos diagnósticos, ok? Eu imagino, eu torço na verdade para que isso também seja uma realidade dentro da marca Peugeot e Citroën, porque eu tenho certeza que a partir do momento que a gente fizer, melhor dizendo, com que essas informações técnicas que são de excelente qualidade e que hoje estão restritos aos nossos concessionários, a partir do momento que a gente fazer essas informações chegarem às oficinas particulares, né, as oficinas aí do mercado paralelo, eu tenho certeza que a imagem das marcas melhora muito, porque são carros fáceis de reparar. Só que eles são fáceis de reparar desde que haja conhecimento por parte do técnico, né? Não adianta nada a gente falar, ou a gente, por exemplo, tentar rebater determinadas zoeiras, né, determinados memes, se a gente não oferecer conhecimento para que esse técnico também se atualize, sabe, se habitue à marca e naturalmente passe a reparar os veículos com maior qualidade. É claro, aqui também vai o puxão de orelha. Tem muita gente também que resolveu parar no tempo por conta própria, isso é fato. Mas ao mesmo tempo eu reconheço que nós como marca precisamos fazer com que essas informações sejam mais democráticas, entende? Cheguem realmente com uma maior facilidade aos técnicos. Ok? Eu acho que a partir do momento que a gente modificar essa cultura, fazer com que isso fique mais acessível, a gente vai ter um ganho muito grande frente à imagem aí no mercado, tá bom? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, tá? Para mim, esses são os pontos realmente mais relevantes, tanto positiva quanto negativamente, das marcas Peugeot e Citroën, falando de mercado como um todo, tá? E é o seguinte, para a semana que vem eu recebi a sugestão do Bruno Agra, que é um amigo nosso, de trazer aqui para vocês a linha do tempo, a evolução do Astra. Então, afim? Acham interessante? Deixa aí nos comentários se vocês querem ou não que eu traga essa linha do tempo. Eu também quero que vocês comentem se vocês concordam, se vocês discordam de tudo isso aqui que eu trouxe para vocês.
Um forte abraço, fiquem com Deus e até semana que vem. Ou melhor dizendo, até 2022, que é logo semana que vem. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Um abraço.